Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 22, carta de Paulo aos irmãos de Roma, capítulo de número 3, versículo 22, diz assim: Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, tendo testemunho da lei e dos profetas, a justiça de Deus que pela fé de Jesus Cristo para todos sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e privados estão da glória de Deus, sendo justificados livremente pela graça através da redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez falamos contigo, Senhor, nós te agradecemos a Ti por essa oportunidade de poder Te adorar, de poder Te exaltar. Uma vez mais, ó Pai, fala conosco, não aquilo que queremos falar, mas aquilo que o Teu Espírito Santo quer transmitir à igreja nessa noite. Ó Pai, sou o Teu vaso, sou o Teu servo, usa-me conforme a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te peço, a igreja diz. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, eu gosto muito de ler textos sobre Paulo, ou as cartas de Paulo, porque eu muito aprendo com o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, na minha opinião, como eu já disse, eu posso colocá-lo como um dos fundadores do cristianismo, uma das pessoas que criaram, ou melhor dizendo, a pessoa a qual o Senhor revelou para ele as doutrinas que nós temos hoje do cristianismo. O apóstolo Paulo foi de grande valia para o cristianismo, embora o apóstolo Paulo, antes de ter uma vida apostólica, antes de servir ao Senhor, o apóstolo Paulo era uma outra pessoa, um fariseu. E o que é um fariseu? Um fariseu nós às vezes colocamos como uma pessoa ruim, colocamos ele como mal, mas na verdade um fariseu, ele era, vamos dizer, um estudioso da lei, uma pessoa que zelava pela lei, uma pessoa que zelava sim pela Bíblia. Mas o fariseu, ele não aceitava as ideias de Jesus. Em diversos pontos quiseram pegar Jesus, porque Jesus, ele veio, o único que cumpriu a lei, porém trouxe a graça para nós. Trouxe para nós a era da graça, a dimensão da graça. Então os fariseus, eles não aceitavam o que Jesus pregava, porque o fariseu, quando ele via alguém em pecado, ele queria ver aquela pessoa pagando pelo seu pecado, como era determinado a lei. Se ainda vivêssemos na lei nos dias de hoje, creio eu, que não estaríamos aqui. A nossa geração não suportaria o peso da lei. A nossa geração não suportaria pagar para viver uma vida de santidade na presença do Senhor. E o Senhor então trouxe Jesus para poder acabar com a lei e trazer uma nova aliança, trazer uma nova esperança para mim e para você. Esperança essa que nós aguardamos o seu retorno pela sua misericórdia e pela sua graça. Tem crente aguardando o retorno de Cristo aqui? Tem crente aguardando a volta do Messias aqui? Tem. Hoje foram cantadas algumas canções que falam da volta de Jesus. Por exemplo, o rei está voltando, o rei está às portas, o rei não demora para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, depois de Jesus, eu posso conjecturar que ele é um
dos fundadores do cristianismo. Foi ele que trouxe para o cristianismo as doutrinas que temos hoje. Quando nós olhamos as doutrinas bíblicas, nós apontamos para Paulo. Paulo, além das doutrinas bíblicas, ele trouxe a lista de pecados. Não erreis, os idólatras, os efeminados, os ladrões, os roubadores não herdarão o reino dos céus. Foi o apóstolo Paulo que trouxe essa ideia, essa lista de pecados. Aleluia, glória a Deus. E dessa vez o apóstolo Paulo vem falando sobre graça. E o que é a graça? Graça é o favor imerecível, é aquele favor que nós não merecemos diante do Senhor. Isto é graça. Nenhum de nós poderíamos estar aqui se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse a misericórdia dele em nossas vidas. E o que é misericórdia? Misericórdia aponta para o coração de Deus na nossa vida miserável, na nossa vida de podridão. O coração de Deus, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus prove a justificação. Nenhum de nós podemos justificar a nós mesmos, mas a graça do Senhor, essa sim, nos justifica. É pela graça que somos justificados, é pela graça que o Senhor provê a justiça em nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Satanás todos os dias nos acusa diante do Senhor, mas pela graça o Senhor nos abençoou, pela graça o Senhor nos justifica diante dele. Lá estava Jó, um homem a qual o Senhor dava testemunho dele. Olha que bênção, o próprio Senhor dando testemunho de Jó. Lá estava Satanás acusando. Mas é claro, Senhor, o Senhor dá tudo para ele. Como não te adorar? E o Senhor permitiu, segundo a Bíblia, a história que os irmãos conhecem, onde Jó perdeu tudo, os seus bens financeiros, perdeu a sua saúde. Mas pela graça, lá estava Jó, sendo justificado pelo Senhor. Você é capaz de viver pela graça, de perder algo e não murmurar, de perder tudo que o Senhor permitir que você perca e ainda você continuar agradecendo a Deus, continuar buscando ao Senhor. Porque quando estamos na bonança é fácil glorificar ao Senhor. É fácil dar glória a Deus com o armário cheio. É fácil dar glória a Deus com as latas lotadas. Mas difícil glorificar a Deus quando você abre a geladeira e só tem água. E só tem água. Mas a graça do Senhor nos aperfeiçoa todos os dias, a ponto de nós olharmos a nossa dificuldade, as nossas falhas, as nossas faltas, o que nos falta e dizer: eu vivo pela fé, eu vivo pela graça do Senhor. Aleluia. Você vive pela graça? A graça te justifica? Aleluia, glória a Deus. A sua graça concede bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios 1, 2 e 3. A vós a graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É pela graça que você tem a sua vida espiritual. Não foi mérito seu. Se você fala em línguas estranhas, não é mérito seu. Se você tem o dom de cura, não é mérito seu.
Se você tem o dom de profecia, de profetizar, se você tem qualquer dom que o Senhor entregou, não é mérito seu, não é mérito nosso. É pela graça, é pela graça, é para agradecer, é para louvar, é para exaltar, é pela graça. Se tirar a graça do Senhor em nossas vidas, nenhum dom nos céus, nada fica em nós, é pela graça, é pela graça. A sua graça nos aproximou e nos reconciliou-se com o Senhor. Efésios 2, 11 e 13. Portanto, lembrai-vos que no outro tempo erais gentios na carne e chamados da incircuncisão, pelos que na carne se chamaram circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. A graça do Senhor nos reconciliou. Outrora cada um de nós estávamos lá no mundo de pecado, lá no mundo onde ninguém dava nada por você, no mundo onde ninguém nem te observava, no mundo onde as pessoas olhavam para você e diziam: esse não vai dar em nada, esse não passa desse ano, esse não vale nada, esse não vale o pão que come. Mas pela graça, o Senhor nos reconciliou. Pela graça, o Senhor moldou e mudou a nossa vida. É pela graça que hoje nós tivemos um encontro com o Senhor e a nossa vida foi mudada. A nossa vida foi transformada pela graça do Senhor. A nossa vida foi poupada. Quantas e quantas vezes talvez nós não conseguimos enxergar com os olhos materiais, mas quantas e quantas vezes o Senhor tem nos livrado de situações como acidentes físicos diversos. Pela sua graça, Ele nos reconciliou. Pela sua graça, Ele mudou o destino da nossa vida. Pela sua graça, Ele transformou cada um de nós para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. A graça é o resultado do Todo-Poderoso. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Pela graça nós fomos alcançados. Pelas graças nós alcançamos a salvação. É pela graça de Deus. Não é mérito nosso. E nem é pela obra. Ninguém será salvo porque fez algo bom para o irmão. Nós fazemos obras porque já somos salvos. Nós fazemos obras porque nós temos o coração como o coração de Cristo, um coração amoroso, como Ele nos ensinou de amar o próximo como a nós mesmos. Porém, qualquer coisa que fizermos para o nosso irmão não nos dá direito da salvação. É pela graça que somos salvos. Aleluia. É pela graça que cada um de nós alcançamos a salvação. É pela graça que somos adoradores do Senhor. É pela sua graça que nós estamos aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A graça é o resultado do amor de Deus pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Já parou para pensar esse amor imenso do Senhor? De dar o seu próprio Filho em favor de cada
cada um de nós. O Senhor fez esse teste com Moisés. Fez esse teste com Abraão. Onde ele pediu Isaac. Abraão, me dê Isaac, o filho da promessa, o filho que você tanto ama, me dê em sacrifício. Embora o Senhor não aceite sacrifício humano, era um teste que o Senhor queria saber, queria conhecer o coração de Abraão. Não que o Senhor não conheça o nosso coração, Ele é onisciente e Ele sabe do que vamos falar, do que vamos pedir antes de abrirmos a nossa boca. Porém, existe algo chamado livre-arbítrio ou livre poder de escolha que Abraão poderia, sim, ter decidido não dar o seu filho, dizer um não para o Senhor. Agora pense cada um de nós, no lugar de Abraão, você daria o seu filho para o Senhor, perderia para o Senhor, por amor ao Senhor? É algo difícil. O Senhor fez isso por nós. Ele deu seu único filho. E a Bíblia vem contando para nós que naquele dia da crucificação, o Senhor virou as costas. O Senhor virou as costas. Era plano do Senhor que Jesus morresse e ressuscitasse. Mas no seu coração amoroso, o Senhor virou as costas. Quem de nós daríamos um filho para morrer pelos pecados da humanidade, para morrer por uma causa? Quem de nós faríamos isso? O Senhor fez por nós e entregou a graça, de graça, para cada um de nós. E a pergunta nessa noite é: o que nós estamos fazendo com a graça do Senhor em nossas vidas? Estamos valorizando a graça do Senhor ou estamos trocando a graça do Senhor por qualquer coisa banal dessa vida? Quantas pessoas que trocam a graça do Senhor por fama, por glórias nesse mundo? Quantas pessoas trocam a graça do Senhor por um vício? Drogas, álcool. Quantas pessoas trocam a graça do Senhor por um relacionamento? Não vou mais à igreja, porque o meu parceiro não é crente, a minha namorada não é crente, a minha esposa não é crente, e eu vou sair da presença do Senhor. Quantas pessoas que perdem a graça do Senhor por coisas banais nesse mundo. Estamos no tempo do fim. Foi citado hoje a guerra de Israel. Israel sempre esteve em guerra, desde o começo da sua criação, sempre teve em guerra. E o fato é que a Bíblia tem se cumprido quando fala destas guerras. A volta de Jesus está próxima. O fato é que nós ainda estamos no tempo da graça. A porta da graça ainda não fechou. Ainda é momento, ainda é oportunidade de cada um fazer um concerto com o Senhor, fazer uma aliança com o Senhor e aceitar a graça que Ele tem trago a nós. A graça
que Ele tem trago, que Ele tem dado a cada um de nós. A pergunta é, se Jesus voltar hoje, pela graça você vai? Ou você precisa de mudar alguma coisa ainda na sua vida? Precisa de fazer algum conserto ainda para que a graça seja completa na sua vida? A graça do Senhor está sobre nós. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja, glorificado seja o nome santo do nosso amado e Salvador